Fala aí, minha gente, tudo certo com vocês? Que coisa difícil de se explicar e talvez seja até inexplicável falar sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões, porque o peso desta camiseta aqui é um negócio impressionante. Eu deixei, a camiseta preta lá atrás no cenário e peguei essa branca aqui para mostrar para vocês. Eu confesso que não sei porquê, mas é muito difícil a gente ver o Real Madrid numa Liga dos Campeões ser eliminado como a gente viu na temporada passada, tomando aquele 4-0 pro Manchester City. Geralmente, o que acontece é que o Real Madrid consegue se classificar nos minutos finais depois de sofrer muito, o que não foi o caso de hoje. O Real Madrid, na verdade, no segundo tempo, nos minutos finais, começou a pressionar que nem um louco a equipe do Bayern de Munique, que em determinado momento o seu melhor jogador, até então, Manuel Neuer, acabou falhando num chute do Vinícius, e aí aconteceu tudo o que aconteceu e que costuma acontecer pro Real Madrid, como sempre, seus gols no final do jogo. É impossível a gente olhar o jogo de hoje e não lembrar do que foi, por exemplo, Real Madrid e PSG, com aqueles 3 gols do Benzema, por exemplo, na Champions de 21-22, ou depois até contra o próprio Manchester City, que também o Rodrigo fez o que fez no final do jogo lá contra o time do Guardiola. E hoje, novamente, dos minutos finais. Muita gente fala do pacto do Abel Ferreira no Palmeiras, que consegue virar jogos que a gente pensa que não tem como virar, e é como se fosse o Real Madrid, né? Não estou dizendo que o Real Madrid é igual ao Palmeiras, mas vocês conseguiram pegar o intuito da minha explicação, né? É impressionante. O Real Madrid, além de fazer esses 2 gols no final do jogo, então, teve também um personagem que a gente não imaginava que fosse fazer o que fez. Rossello, um jogador que veio emprestado, sem grandes perspectivas, apenas para o Real Madrid ter, entre aspas, um centroavante no seu elenco, né, já que com a saída do Benzema, o Real Madrid não tem outro jogador que faça especificamente aquela função, mais ou menos. E é claro que você tem uma perca também de qualidade na função, porque o Benzema, além de ser um centroavante, é um cara que sai muito da área e tem uma noção muito boa. Mas mesmo assim, o Rossello foi lá, deu conta do recado quando foi exigido, dá pra se dizer dessa forma, e hoje virou o herói. Fez um cosplay, para quem não sabe, uma fantasia, de Benzema, fez os seus gols decisivos. 2 gols, né, no finalzinho do jogo, mas, enfim, vamos começar do início, né, rapaziada. Um jogo onde o Bayern de Munique tem uma perca grande muito cedo, né, o Gnabry, que ainda é um dos melhores jogadores em qualidade técnica do time alemão, teve que sair. Entrou o Davis, que eu acho muito bom lateral, muito bom jogador, fez uma função mais ofensiva hoje, e no segundo tempo até não conseguiu render tanto, né? Um segundo tempo, ou melhor, um primeiro tempo bastante amarrado, onde as equipes eu até achei que não se expuseram muito. O Vinícius, que fez uma belíssima partida, que estava se soltando mais desde o início do jogo e pegou mais confiança ainda no segundo tempo. Mas o fato, primeiro tempo, 0-0, um jogo, como eu disse, amarrado, sem tantas oportunidades assim, os dois times ainda não se arriscando muito, até pro fim de um 2-2, né? Então você tem que cuidar os mínimos detalhes para não fazer qualquer tipo de erro que aconteceu durante esse jogo, né? Como eu falei, do Neuer. Mas enfim, no segundo tempo, o Davis, que é o lateral que eu elogiei e que eu gosto muito da profundidade que ele dá pro jogo, bastante ofensivo, né? Muito mais do que defensivo, ele é melhor ofensivamente, conseguiu fazer um senhor golaço, limpando para a perna direita e fazendo um gol ali quase que indefensável pro Lunin. E eu pensei, bom, agora o Bayern de Munique vai segurar esse jogo, né? Do jeito que dá, porque é um time que nessa temporada não vem sendo tão rolo compressor, de fazer aquelas goleadas que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos. O Tuchel começa então a colocar jogadores mais defensivos, visando segurar 1-0. Mas é claro que o Bayern de Munique ainda teve suas oportunidades antes. Teve também com o Harry Kane no primeiro tempo. Não sejamos injustos, o Harry Kane também tentou fazer o que pôde, mas longe de fazer o melhor dos seus jogos. O Ancelotti começa a montar um time então ofensivo para o Real Madrid, começa a criar suas oportunidades, coloca o Rossello, depois mais se encaminhando para o final do jogo, coloca o Camavinga também. E o Real Madrid vai se moldando e construindo suas oportunidades com o Vinícius Júnior pegando uma confiança absurda em cima do Kimmich, naquela lateral direita ali, direita de defesa do Bayern e esquerda de ataque do Real Madrid. O Vinícius Júnior começou a criar várias oportunidades, era levando para dentro, cruzando para a área, driblando a rodo o Kimmich, né? Tanto que o Sané teve que recuar para fazer uma marcação um pouco mais reforçada em cima do Vini, mas que não adiantou tanta coisa, né? E o fato, rapaziada, é que chegando então perto do final do tempo regulamentar, com o próprio Vinícius Júnior fazendo um chute razoavelmente fraco, mas que tem o kick da bola na frente do goleiro, e isso aí, em vezes, é uma coisa fatal, e hoje foi fatal. O Neuer, que vinha fazendo pelo menos 5 defesas difíceis durante a partida, salvando completamente a pele do Bayern, acabou falhando grosseiramente, e aí o Rossello estava lá para conferir. Um gol típico de Benzema, né? No lugar certo, na hora certa, tá lá e consegue fazer o gol. 1-1 naquela altura, e aí é claro que o psicológico do Bayern de Munique já dá uma murchada, né? Não só pelo time, mas também especialmente pelo goleiro, que é o capitão e, enfim, um dos jogadores mais lendários da história da equipe. Infelizmente teve esse erro. Pós isso, o Real Madrid ainda consegue empilhar algumas oportunidades pressionando alto, né? O Bellingham hoje saiu extenuado também de tanto marcar sob pressão, especialmente porque o Real Madrid viu que poderia virar. E aconteceu, então,
a virada num gol que dentro de campo até foi impedido, né? Mas depois com o auxílio do VAR acabou sendo validado, justamente num cruzamento do Rüdiger pro Rossello, fazer o segundo gol dele, 2-1 pro Real Madrid. E aí a gente pensa, bom, agora foi. Não vai ter chance, pela mística que a gente conhece, não vai ter chance do Bayern de Munique empatar. Embora eles empataram. E aí, cara, eu tô gravando esse vídeo logo depois da partida, eu não sei qual vai ser a repercussão, porque o Bayern de Munique teve um gol anulado, que o Bandeirinha deu aquele impedimento dentro de campo, que, cara, era um lance, assim, beirando o lance ajustado. Você dá uma vantagem, né? A orientação para os árbitros é dar vantagem nesse tipo de lance para ver depois com o VAR o que tende a ser marcado. E o Bandeirinha deu impedimento, ou o árbitro até, quando parou o jogo, os jogadores continuaram e aconteceu o gol do Bayern de Munique. E eu acho que isso aí vai dar uma dor de cabeça, certamente a UEFA vai ter que fazer alguma coisa sobre isso, mas se não fizer também, o Bayern de Munique teve suas oportunidades para tentar matar o jogo e não matou, e quando você não mata o Real Madrid, a tendência é que ele te mate. E foi o que aconteceu hoje, nos minutos finais, novamente, reforçando aquela ideia de que o Real Madrid não é desse mundo. Ai, minha gente, o que a gente vai falar, né? Que loucura. Mas enfim, Liga dos Campeões então tendo a sua final decidida, Real Madrid e Borussia Dortmund. Para quem vocês vão torcer? Deixa sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para dar aquela ajuda para nós. É de graça e você me ajuda muito a produzir conteúdo sobre futebol aqui no YouTube. Tamo junto e até a próxima.